Bom, a gente fala agora mais uma vez sobre a decisão do governo eleito de não prorrogar a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. É um tema sobre o qual a gente falou aqui ontem no Fast News. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que pediu à equipe econômica do atual governo que não mantivesse esse benefício em 2023. Portanto, essa desoneração, essa isenção fiscal não vai continuar a partir de 31 de dezembro, termina nesse ano e com isso devemos ter aumentos nos preços dos combustíveis já a partir de domingo, dia 1º de janeiro. E é para falar sobre isso que a gente recebe agora mais um convidado aqui no Fast News, o advogado tributarista Ivo Avelar. Doutor Ivo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Brau, boa noite, Furiela, boa noite, Rica Melo, boa noite, telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em ouvi-lo, doutor. E queria saber do senhor o que achou desse anúncio do governo eleito. Haveria condições de manter esse benefício por mais tempo? Qual a análise do senhor? Eu entendo particularmente que sim, haja vista que essa atitude, né, foi tomada pelo atual governo para frear um pouco essa questão da inflação, né? Os índices inflacionários, eles estavam levando aquilo que estava projetado, e isso estava prejudicando, de certa forma, os números do governo. Então, eu entendo que seria possível, sim, até porque a gente agora passa a sentir no bolso essa situação, né? Nós que somos os contribuintes, somos os consumidores, vamos sentir no bolso. Então, o governo Lula, do novo presidente, ele quer primeiro dar uma analisada na situação para ver o que ele pode fazer em relação a isso. Mas eu acredito que isso seria possível, mesmo porque há uma previsão orçamentária para isso, para o ano de 2023. Doutor, e aí esse aumento seria imediato? Eu confesso que eu estava até pensando aqui, já que haverá esse aumento, em abastecer o carro no sábado, por exemplo, que é dia 31 de dezembro, justamente para tentar me antever a um eventual aumento que viesse já no dia seguinte, já no domingo, dia 1º. É isso mesmo? Vai ser rápido assim? É um aumento que vai ser refletido na bomba de forma imediata, doutor? Eu acredito que não no dia 1º, porque os postos ainda têm um estoque de combustível que foi adquirido com os valores mais antigos. Mas certamente isso tem uma rotatividade muito grande. A norma, ela prevê essa redução de alíquota de PIS e COFINS a zero até 31/12 agora de 2022. Então, a partir de janeiro de 2023, os combustíveis já serão vendidos com essas alíquotas de PIS e COFINS. Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal e observando, completem o tanque dos seus carros porque o combustível vai subir. Então, Brau, com certeza seria interessante você já se precaver em relação a isso. É uma boa ideia, né? Fica a dica aí para todo mundo, então, até sábado correr para o posto para abastecer. Você, Rica, sua pergunta. Ivo, gostaria de entender aí, você sabe que a gente tem um problema importante para fechar as contas no próximo ano, né? E parece que essa desoneração ela é cerca de 50 bilhões de reais. Ainda assim, você acredita que seria interessante de manter essa desoneração por mais algum tempo? Eu acredito que sim. Esses 50 bilhões, como eu disse, já estavam previstos em orçamento para 2023, tanto é que se o presidente Bolsonaro fosse reeleito, talvez ele mantivesse essa desoneração até 2023, né? Certamente ele ia ampliar esse prazo. E há uma previsão hoje, né, hoje já existe no Congresso e já era a intenção do atual governo, se reeleito fosse, de emplacar aí uma reforma tributária que pudesse arrecadar de outra forma. Então seria ali alguma coisa para cobrir essa questão da desoneração, né, dos combustíveis. Mesmo assim, eu acredito que poderia ter sido feito sim, já que a gente tem um ministro hoje que tem a possibilidade de criar algum artifício, né, vamos assim dizer, no bom sentido, para poder arrecadar aquilo que é necessário para a movimentação da máquina. Professor Manuel Furiela, sua pergunta. O senhor não acha que, pelo fato, né, deste ano, a gente ter conseguido manter um alto nível de arrecadação tributária, aliás, aumentou a arrecadação, e por conta da movimentação econômica, sinalizar que o crescimento do PIB vai ser acima até do que se esperava, seriam indicadores de que a gente poderia manter essa desoneração para o próximo ano, ou seja, não há um impacto em termos de arrecadação e há um benefício
em termos de crescimento econômico? O senhor acredita que esses dois sinais seriam importantes também para a decisão do futuro governo em não aumentar esses impostos? Sim, é uma possibilidade, sim. O futuro governo, ele tem aí uma possibilidade muito grande de arrecadação. Você tem hoje mesmo, até nas questões do combustível, você tem uma diminuição do valor do petróleo, né? Já caiu um número substancial para isso. E isso aí poderia, de certa forma, colaborar com o novo governo em relação à manutenção dessa desoneração. Agora, doutor, o senhor vê relação entre esse aumento agora e a PEC Fura-Teto, que foi aprovada há algumas semanas e que vai aumentar o endividamento, que vai aumentar os gastos públicos? Essa retomada da cobrança dos impostos é também uma maneira de cobrir esse rombo que teremos, de aumentar a arrecadação diante dessa previsão de que haja mais gastos no ano que vem? Dá para relacionar as duas coisas ou não? Eu entendo que sim. Eu entendo que há aí uma promessa de campanha para diversas situações. E é necessário que o governo reveja essas contas, reveja essa arrecadação, e 50 bilhões na conta hoje do próximo governo fará muita diferença. Então, eu entendo que há uma relação grande aí em relação à PEC do Fura-Teto, com certeza. Você, Rica, para a gente fechar. Não, perfeito, eu entendo isso também. Eu entendo que no momento que a gente entende que deve furar o teto, o governo tenta passar para o governo, para o mercado, alguns sinais de austeridade. E esse acaba sendo um sinal de austeridade. Evidentemente que esse sinal de austeridade acaba influenciando aí no bolso do consumidor. Isso deve gerar uma inflação aí estimada em 0,5% a mais em janeiro, deve ser até de 1%, e acaba gerando outros custos. Mas eu, particularmente, os subsídios eles devem ser utilizados de maneiras realmente em exceções. Né, e a gente já utilizou esse subsídio ao longo de 2023. E o governo Haddad disse que gostaria de acabar com algumas exonerações, e algumas exonerações, às vezes, que foram feitas. Essa foi feita porque o combustível subiu muito, devido, inclusive, à guerra, mas também porque a gente estava com uma inflação mais alta. A expectativa de inflação deve ser mais baixa no próximo ano. A arrecadação foi boa nesse ano, como a gente estava comentando. Então, eu, na verdade, entendo, né, que o meu bolso vai doer um pouco mais, porque eu vou abastecer o meu carro, todos nós aqui, e a gente vai pagar um pouco mais. Vou abastecer também rapidamente aqui antes do final de semana, mas eu prefiro, na verdade, eu entendo que é aonde você vai colocar ou investir o seu dinheiro. Então, esses 50 bilhões ele pode ser usado para fazer alguma promessa de campanha, como o aumento do Bolsa Família, esse tipo de coisa, ou pode ser utilizado para bancar em grande parte da classe média, que é quem são os maiores consumidores de combustível, eu digo na pessoa física, evidentemente, que tem os químicos, tem outras indústrias e tem outros materiais que o preço é composto pelo preço dos combustíveis também. Mas eu entendo que, na verdade, é uma escolha, o governo mostra que tem austeridade e mostra que ele está escolhendo algumas populações ou alguns setores da população que ele vai privilegiar, e aqui ele está mostrando que vai privilegiar esse gasto social, que deve aumentar muito no próximo ano, que foi uma promessa de campanha do próximo governo. É isso? Algo mais, doutor, para a gente fechar? Não, acho que é isso mesmo. O Rica falou tudo aí, é uma situação mesmo que é aquilo que a gente já vinha comentando aqui, isso aí realmente vai ser para cobrir alguma coisa, e o novo governo está... uma promessa de campanha. Eles precisam realmente entender esses números. Eu não sei se eles estão já com esses números costurados lá, né, dentro da transição, se eles já estão com isso mais ou menos alinhavado, mas o corte aí, na realidade, né, a reoneração aí servirá certamente para cobrir aí essas promessas de campanha. Muito bem, ouvimos aqui no Fast News o doutor Ivo Avelar, advogado, especialista na área tributária. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente. Um ótimo final de ano. Caso a gente não volte a conversar, desde já os votos de um feliz 2023. Até uma próxima. Obrigado, Brau, para vocês também. Obrigado, professor Fuyela, Rica Melo. E estamos à disposição de vocês aqui. Um forte abraço a todos aí. Boa noite. Feliz ano novo a todos. Obrigado, doutor.